turma da Pedagogia 2020. Boa noite quem está chegando. Vamos lá, retomando aqui. Como eu falei, né? A primeira etapa da pesquisa que nós conseguimos organizar, quando você decide fazer uma pesquisa, você vai pensar, né? Que foi justamente isso que eu pedi para vocês fazerem. O que eu vou fazer na minha pesquisa? Qual é o meu tema? Qual é aquilo o que está me interessando? Qual é a ideia que está norteando o meu pensamento, né? Quando o orientador ele joga para você o tema, quando o seu professor ele te dá um norte, você fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque quando o teu orientador ele já faz parte de um grupo de pesquisa, que já pesquisa um determinado tema, e quando você se aproxima desse orientador, naturalmente você vai ser levado a pesquisar algo que esteja dentro do universo desse pesquisador, né? Então vocês vão ver, por exemplo, quando vocês estiverem aí já próximo do TCC, para fazer o TCC e etc., vocês vão ser orientados a buscar professores que discutam temas da qual vocês tiverem afinidade, né? Então aí na faculdade de educação tem o povo que trabalha com a educação inclusiva especial, tem o pessoal da psicologia, né? Tem o pessoal das tecnologias, como o professor Leonardo, tem o pessoal das políticas educacionais, que é o professor Raimundo. Então, e tem o professor da linguística, né, que é o professor Luiz Carlos. Então, tem um monte de professor capacitado, gabaritado, bem formado, que vai te mostrar um possível caminho, tá? Isso aí já vai facilitar para você. Mas, quando você não tem uma aproximação com um grupo de pesquisa, com uma pesquisa que está em andamento na universidade, quando você não tem esse norte, você fica meio que perdido, né? Eu acredito que é esse sentimento um pouco que norteou, que mobilizou vocês nesses dias em que eu deixei vocês para pensarem nesse tema, porque eu não dei o tema, né? Eu não dei nenhuma ideia e deixei vocês pensarem qual seria o tema da pesquisa de vocês. Isso é bom. Esse exercício de pensar, né? Tenho certeza que levou vocês a conversarem, trocarem ideias, pensarem em possíveis aproximações com aquilo que vocês querem pesquisar, e isso de alguma maneira forçou vocês, né, a já estarem nessa primeira etapa da pesquisa, que é a definição do tema, né? O tema é diferente do título, tá? Tema é, por exemplo, vou dar um tema, inclusão. Título é algo mais específico que está relacionado ao tema. Então, o tema inclusão e o título do teu TCC vai ser a inclusão na UFPA de Altamira, tá? Então, você tem algo geral e tem algo específico para diferenciar isso na cabeça de vocês. Porque vocês vão definir o tema e vocês vão ter que definir um título para o trabalho de vocês. E o título, ele sempre tem que ser coerente com o tema. Você não vai ter por tema inclusão e colocar um título, o ensino da matemática, sem falar de inclusão ou sem falar de algo que te remeta ao universo de inclusão, da inclusão e etc. Então, é muito importante eu estar falando isso para vocês agora, porque é muito comum quando chegam mais lá para frente vocês e que nós vamos pedir um projeto de pesquisa de TCC, os alunos entregarem, né? Os alunos entregarem trabalhos com tema X e com o título nada a ver, né? Tipo nada a ver com o tema. E isso
isso vai dar um trabalho, porque vocês vão ter que repensar e vão ter um trabalho a mais para definir isso aí, tá? Então, título é diferente de tema, pessoal, tá certo? Tá entendido isso aí? Tá claro a diferença de título e tema? Falem comigo aí, porque eu não tô vendo vocês, tá? E não consigo ler o chat também da nossa sala de aula. Tá? E aí, gente, quando você vai fazer uma pesquisa, você vai ter que definir qual é o tipo de pesquisa, que você vai fazer, né? Você quer fazer uma pesquisa exploratória, aquela pesquisa que vai te mostrar um fenômeno e vai te dizer como é que esse fenômeno ele tá acontecendo em determinado local, né? Como a pesquisa da Débora, é uma pesquisa de alguma maneira exploratória, ela vai estar mostrando um fenômeno que é o retorno às aulas presenciais e como os alunos estão percebendo esse processo, vivenciando esse processo, e isso é uma pesquisa exploratória, né? Quando você define isso, você já dá um grande passo, né, no seu caminho, no seu trajeto até a finalização do seu projeto, da sua pesquisa, até a sua defesa e a liberdade, né? Que é quando você defende o seu TCC, tá? E aí, quando você define o seu tema, gente, tá? Eu espero que tenha ficado claro a diferença de tema e título, tá bom? Vocês vão falar e vão se deparar justamente com essa imagem aqui, olha só. O que que essa imagem mostra para vocês, né? Ela mostra o tema, que é algo geral, é algo maior, é algo abrangente, que vai levar vocês a delimitar o problema de pesquisa de vocês. Vocês lembram lá no primeiro dia que eu falei um pouquinho sobre o que é o problema? Lembram? Ou não? Não lembram mais? Sim. O que é o problema? O que é o problema? O problema, gente, é um ponto de interrogação, é uma pergunta, tá? É uma pergunta. Por exemplo, o tema autismo. Qual é o problema pensado para este tema? Como as crianças com autismo são atendidas na cidade de Altamira? É um problema, ponto de interrogação. Toda vez que você pensar numa problemática, num problema, esse problema ele vai se apresentar em forma de pergunta, tá? Vai se apresentar em forma de pergunta e essa pergunta, ela é o que vai nortear todo o desenvolvimento da sua pesquisa, porque vocês vão ter que manter essa pergunta e esse problema ao longo de toda a elaboração da sua pesquisa, desde a sua fundamentação teórica, até a sua metodologia, até a sua análise dos dados e até a sua apresentação, discussão, todas as partes que compõem uma pesquisa, tá? Então, o tema gerador da sua pesquisa vai gerar o seu problema, tá? E o que é o problema? É uma pergunta que você vai fazer, é uma problemática que você vai levantar sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado tema, ok? Ok essa parte? Ok. Entenderam? Professor? Sim. O Leonardo ele está querendo entrar no sala. Mandaram uma mensagem lá no grupo. É só ele pedir para entrar aqui. Pede para ele entrar, de não pedir para entrar. Peça para ele entrar aqui, por favor. De novo. Agora. Tá? Boa noite quem tá chegando aí. Boa noite. Eu tô aqui falando sobre as etapas da pesquisa. As etapas
que fazem parte da elaboração do seu projeto de pesquisa, da sua pesquisa em si, de tudo aquilo que norteia o desenvolvimento de uma pesquisa, tá? Seja de TCC, seja de mestrado, doutorado, tudo vai partir disso aqui que eu estou explicando para vocês, tá bom? A diferença de TCC, a diferença de mestrado e a diferença de doutorado é o grau, é a profundidade da pesquisa. Claro que uma tese de doutorado, ela é uma pesquisa, até porque são 4 anos de doutorado, são 4 anos que nós temos para fazer o doutorado, 2 anos para fazer o mestrado, e vocês vão ter poucos meses para fazer o TCC de vocês. Mas eu sempre digo que vocês estão iniciando agora, já comecem a pensar, porque daí vocês acabam tendo um pouco mais de tempo também para pensar no TCC de vocês. Não deixem para pensar no TCC só lá para frente, já comecem a pensar agora, que aí vocês vão tendo já algumas ideias para o que quer fazer lá na frente, tá? E aí o tema é o que vai gerar o seu problema, tá certo? É o que vai gerar a tua pergunta, é aquilo que vai gerar a grande problemática, que vai gerar a grande problemática do que você quer pesquisar, ok? Alguma pergunta sobre isso aqui? Não? Posso seguir? Professora, o TCC a gente escolhe o que faz, né? No TCC, gente, é o trabalho de conclusão de curso, né? É isso, justamente isso que eu tô falando aqui. Vocês têm que chegar, tá? Com os professores da faculdade de educação, apresentando uma ideia de pesquisa, apresentando um tema, certo? Um conselho que eu dou para vocês, tá? Reflitam, pensem sobre o que é que chama a atenção de vocês dentro do universo da educação, que vocês podem desenvolver uma pesquisa e já cheguem. Por exemplo, vocês gostam de psicologia, vocês querem fazer um TCC sobre psicologia da educação. Vocês vão falar com quem? Vocês vão falar comigo. Professora, eu gostaria de desenvolver o meu trabalho de TCC sobre psicologia da educação. A senhora tem uma ideia? Pode me ajudar? Mas eu gosto de psicologia. E aí a gente senta, a gente conversa e eu vou apresentando algumas possibilidades de pesquisa. Não gosta de psicologia, gosta de política educacional. Aí você vai chegar com o professor Raimundo, né? E vai conversar com o professor Raimundo. Professor Raimundo, eu gosto do tema política educacional, mas eu não tenho alguma ideia. O senhor poderia me dar um esclarecimento melhor sobre isso? Tá certo? Não gosta de psicologia, não gosta de política educacional, gosta de educação inclusiva, de educação especial inclusiva. Vai falar com quem na faculdade de educação? Professora Rosiane, ela doutora em educação especial. Vai chegar com ela e vai dizer: professora Rosiane, olha, eu sou apaixonada pelo tema inclusão, educação especial, gostaria de desenvolver meu TCC nessa área, a senhora poderia me dar um esclarecimento? É assim, gente, é assim que funciona. Nós não vamos chegar com vocês e perguntar se vocês querem fazer pesquisa. Nós não vamos fazer isso, tá? São vocês que devem mostrar esta aproximação com os professores. Vai haver o quê? O momento da Faculdade de Educação chamar a turma de Pedagogia 2020 e dizer: olha, pessoal, está no tempo, está na época já das primeiras fases do TCC. Mas isso é mais lá para frente, não é agora. Então eu tô mostrando agora para vocês, tá? Que é possível já começar, tá certo? É possível já dar os primeiros passos. Não esperem chegar lá na frente,
tá? Eu já tive exemplos de alunas minhas que eram bolsistas do PASES, tá? Que desenvolveram o TCC dela quando eram bolsistas do PASES e vão defender agora final de setembro. Elas são da Pedagogia 2017-16 e estão defendendo o TCC agora. Essa galera que vai defender agora. Mas ela começou a fazer a pesquisa quando ela foi minha bolsista do PASES. Então, são as oportunidades, gente. Vocês precisam correr atrás, precisam mostrar interesse, precisam se aproximar e já conhecer o que é que a faculdade tem para oferecer. Tá certo? Fui clara? Consegui esclarecer isso para vocês? Tá? Então, o tema vai partir do interesse de cada um, de acordo com o que a faculdade tem para oferecer. Ah, vamos imaginar que o Rogério é apaixonado por engenharia. A paixão dele vai continuar, porque na faculdade de educação nós não temos engenheiro, né? É preciso que o tema de vocês esteja relacionado com o universo educacional, com o contexto da educação, com aquilo que faz parte da formação de vocês, tá bom? Alguma outra pergunta? Vamos conversando, dialogando. Quem foi que me perguntou isso? Que fez essa pergunta do tema? Quem perguntou? O Leonardo. O Leonardo. Consegui te esclarecer, Leonardo? Consegui te esclarecer? Sim. Ok. Tá, então o tema, ele é gerado a partir disso, desse interesse, e ele vai nortear o problema de pesquisa que sempre se apresenta em forma de... Em forma de quê? Em forma de pergunta. Sempre vai ser pergunta. E você vai conseguir ver nos projetos de pesquisa, vai estar escrito, vai estar discriminado lá, problema de pesquisa, tá bom? Geralmente você não vê essa pergunta em artigos já publicados. Alguns artigos trazem, tá? Mas não é muito comum você ver a pergunta problema nos artigos, né? Porque o artigo ele já é a pesquisa realizada, ele já é a pesquisa feita. Alguns trazem, outros não. Você vai encontrar mesmo no seu projeto, que é algo que ainda vai acontecer, tá? A segunda etapa, gente, quando você definiu o tema, né? A segunda etapa é a elaboração do projeto de pesquisa. Eu coloquei vocês sentadinhos na frente do computador, que é quando você vai escrever, né, o seu projeto. Nunca ninguém fez um projeto aí? Quem já fez um projeto? O Marlon, eu sei que já fez um projeto, porque ele já fez uma graduação. Quem já fez um projeto aí, tirando o Marlon? Alguém? Não sei nem pra onde vai. Quem? O único projeto que eu praticamente foi quase um projeto foi aquele último trabalho da senhora mesmo. Sim, exatamente. Ali eu já provoquei vocês, né, a estarem se debruçando sobre esse... Já foi uma preparação para essa disciplina. Foi proposital, tá? Que eu depois ainda vou conversar com vocês sobre esse trabalho. Tá? Então, a elaboração do projeto de pesquisa, ela vai ser pensada a partir do tema, que é justamente o momento em que você vai sentar e colocar no papel a sua ideia, né? Colocar no papel as suas intenções de pesquisa, vai colocar no papel o tema principal, o título principal, o seu problema de pesquisa, para poder pensar na próxima etapa, tá? Na terceira etapa, que é o desenvolvimento da sua pesquisa, que é quando você vai pensar como é que você vai
operacionalizar a sua pesquisa. Como é que tu vais colocar a mão na massa? Como é que, por exemplo, quando a Débora fez o trabalho dela, hoje ela estava falando isso para mim, né? De manhã que a gente estava lá no projeto, ela disse assim, professora, eu praticamente não escrevi o meu projeto, né? Já foi começando a fazer o artigo em si, ela já está bem adiantada no trabalho dela, ela já passou por essa fase de coleta e agora ela vai fazer a análise dos dados, né? Tá na fase da análise dos dados, mas ela já pensou no tema, ela já delimitou o problema e agora ela tá, né? Ela praticamente pulou essa etapa de pensar no projeto e já foi para a pesquisa em si. A gente definiu o tema e já foi para a coleta de dados e agora ela está no desenvolvimento da pesquisa dela, tá? Então, as etapas que compõem vai depender muito da ideia que você tem para o desenvolvimento da sua pesquisa. Tá? A forma como você vai coletar os dados, a forma como você vai conseguir responder a pergunta-problema vai depender da forma como você vai desenvolver a sua pesquisa. E para isso é necessário que você tenha muito cuidado. Por quê? Porque quando você define a forma como você vai coletar os seus dados, é a forma como você vai entrar em contato com o seu objeto de estudo, né? O objeto de estudo, no caso do trabalho da Débora, foi quem? Foram os estudantes, né, de duas instituições aqui de Altamira, que foi a UFPA e a Faculdade de Serra Dourada, né? Então, ela entrou em contato, ela fez a coleta de dados, entrando em contato através de um meio que ela achou viável, que foi o meio virtual. Mas existem pesquisas na qual o pesquisador vai ao encontro do seu objeto de estudo, seja este objeto uma pessoa, seja este objeto um grupo de pessoas, seja este objeto uma instituição, onde você vai fazer ali uma observação, seja esse objeto um animal, né? Um animal infra-humano, um animal que não faz parte da nossa cadeia ali, né? Eu tenho amigos psicólogos que desenvolvem pesquisa com peixe, por exemplo. Eu tenho amigos psicólogos que desenvolvem pesquisa com macacos. Então, o teu encontro, você enquanto pesquisador, com o teu objeto de estudo, né, vai depender da forma como você vai organizar a sua pesquisa, da forma como você vai pensar esta pesquisa. Como nós estamos em pandemia, né, muita gente desenvolveu a sua pesquisa, desenvolveu o seu procedimento de coleta através do meio virtual. Muita gente, em 1 ano e meio de pandemia, muita gente teve que desenvolver o TCC, a dissertação, a tese, né? E aí, durante esse período, muita gente utilizou do procedimento virtual para fazer a coleta de dados, tá? Quando eu falo coleta de dados, gente, é como você vai conseguir elementos para responder a sua pergunta-problema, tá? E aí, quando a gente pensa nesta pesquisa, como vai ser essa pesquisa, a gente tem que pensar, né, nessa coleta de dados, a gente tem que pensar nessa pergunta-problema, nesse tema. Aqui faltou algo muito importante. Bem aqui na elaboração do projeto de pesquisa, faltou eu colocar algo muito importante, gente. O objetivo da sua pesquisa. Isso aqui é muito importante. O objetivo da sua pesquisa, né? Eu vou colocar uma outra aqui para ficar junto, não, bem aqui. Deixa eu colocar aqui o objetivo aqui para baixo, tá? Eu vou colocar uma outra caixinha de texto bem aqui, ó. Aqui. Pergunta
problema, que é o seu problema de pesquisa. Vamos imaginar que o tema que eu vou colocar aqui é autismo, tá? Tema autismo. Pergunta problema: como a criança com TEA, que é transtorno do espectro autista, é ensinada nas escolas de Altamira, tá? Vamos imaginar que esse aqui é uma pergunta que você vai constar lá no seu trabalho, na sua pesquisa. Qual vai ser o objetivo dessa pesquisa, gente? Me falem aí. Qual deverá ser o objetivo dessa pesquisa? Pensem aí nesse objetivo. Vai saber qual é o desenvolvimento que a criança está tendo nas escolas, né? Como é? Tipo, a forma e desenvolvimento que essa criança está tendo na escola. Qual é o objetivo? A redação desse objetivo tem que ficar mais clara. O objetivo da pesquisa é conhecer a realidade educacional das crianças com TEA de Altamira. Ponto, tá? Ponto. Gente, deixa eu vou parar aqui a gravação só um instantinho e eu já continuo.